Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto EAD. Este é mais um espaço que criamos para estarmos ainda mais próximos de vocês. A ideia é que sempre tenhamos um especialista aqui conosco para um bate-papo, trazendo assuntos relacionados à educação e à tecnologia. E para este primeiro episódio, a gente convidou a professora doutora Miriam Rodrigues. Ela é coordenadora do Centro de Educação à Distância da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora Miriam, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar bater este papo aqui conosco hoje. Obrigada, Ender. Muito feliz com o convite e com a oportunidade de estar aqui com você para compartilhar aí os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos, enfim, para dialogar com você. Muito obrigada. E o assunto que nós programamos para este primeiro episódio do Minuto EAD é sobre as lições de 2020, a percepção e a experiência do Mackenzie com a educação à distância. Professora Miriam, a pandemia que iniciou em 2020, que ainda vivenciamos, deixou uma série de lições para todo mundo. E com a educação não foi diferente. Você poderia compartilhar conosco como foi todo esse movimento para você, para o Mackenzie e a sua percepção sobre esses acontecimentos? Perfeito, Ender. Nossa, que assunto este da pandemia, não é? É um assunto que faz parte aí das nossas vidas, já faz quase um ano, e é um assunto sobre o qual ainda a gente vai falar bastante por alguns meses no mínimo. A pandemia trouxe e tem trazido muitos aprendizados para a gente. Obviamente não há como negar alguns impactos muito negativos, muito difíceis que a pandemia tem trazido para a humanidade como um todo, porém, também não há como deixar de considerar uma série de aprendizados. Também não deixaria de falar sobre os impactos que a pandemia trouxe para a nossa vida, né, que nos tem ensinado a rever os nossos valores, elementos relacionados à família, ao espaço físico, as reflexões entre o ser e o ter, transitoriedade de tantas coisas na nossa vida, a preocupação comigo, a preocupação com o outro. Acho que a utilização da máscara é um dos elementos muito visíveis, muito factíveis que a gente tem com relação a esse aspecto. Não só a educação à distância, dentro da minha perspectiva, mas a educação como um todo aprendeu e tem aprendido muito com a pandemia. Aprendemos que o ensino à distância não é uma simples transposição do presencial para o meio digital, né? Então, escolas, docentes que se viram obrigados a trabalhar à distância, dar aulas à distância, perceberam com muita clareza que o EAD não é apenas utilizar recursos tecnológicos, né? Há uma intencionalidade pedagógica que precisa existir. Nós temos aí uma necessidade premente de um ambiente virtual de aprendizagem que seja rico em recursos para os alunos. Então, essa transposição do presencial para o EAD, eu penso que nos ensinou isso, principalmente para aqueles que ainda não estavam, né, habituados a trabalhar na educação à distância, né? Existia, eu acho que eu estou colocando o verbo no passado, porque eu acho que é isso mesmo. Acho que existia um mito no sentido de que o EAD é mais fácil, seja para o professor, seja para o aluno, e a gente não se cansa de ver em veículos diversos relatos muito contundentes de alunos e de professores, né, que nos trazem a sua experiência nesse período de pandemia, sinalizando os grandes desafios, né, de educar à distância, de dar aula à distância, de estudar à distância, tá? Até porque, quando a gente está falando do ensino presencial, não há uma intencionalidade, não houve necessariamente um preparo e até um desejo de se estudar à distância. Dentro da minha perspectiva, talvez o EAD tenha sofrido um pouco menos que o presencial neste período de pandemia. Esta é uma experiência que nós tivemos aqui no Mackenzie, por exemplo. Nós tivemos impactos?
Sim, tivemos impactos. Precisamos redirecionar algumas coisas que tínhamos planejado inicialmente, mudamos alguns aspectos do modus operandi dos nossos cursos. Sim, fizemos isso por conta da pandemia. E quando olhamos para 2020, o nosso entendimento, Ender, é que mudamos para melhor. Então, a pandemia nos fez repensar algumas práticas do dia a dia que nos ofereceram a oportunidade de rever alguns processos. Nós tínhamos uma quantidade X de encontros integradores realizados nos polos. Por conta da pandemia, esses encontros presenciais deixaram de ser presenciais e passaram a ocorrer à distância, é claro. O que, para nós, que trabalhamos com EAD, não é uma transição complexa. Nós, muito rapidamente, começamos a perceber que a participação dos alunos aumentou. Então, continuamos entendendo a importância de oferecer momentos presenciais para os nossos alunos. Percebemos com muita clareza a preferência por opções na modalidade à distância, que também propicia o mesmo networking, seja com professores, seja com profissionais convidados de mercado, seja com outros alunos de outros estados e de outros cursos também. Fizemos algumas alterações no tempo destinado às avaliações, fizemos algumas alterações na necessidade de termos algumas avaliações presenciais e outras não. Claro que todas em 2020 foram realizadas à distância, mas a performance dos alunos e dos polos neste movimento obrigatório de ser tudo à distância nos fez rever a possibilidade de tornar algumas coisas totalmente à distância ou parcialmente à distância. Professora Miriam, eu queria, inclusive, colocar que interessante isso que você nos trouxe sobre a qualificação, inclusive, do EAD. Então, foi um momento que fez as instituições também pensarem sobre sua prática de educação à distância atual, né? Mas eu gostaria de fazer uma seguinte colocação, e aí para entender um pouquinho mais como que foi esse movimento, porque o Mackenzie ele é reconhecido pela qualidade do ensino presencial. E desde 2016, né, vocês vêm construindo essa grande referência também na educação à distância, né? E aí eu queria entender como é que ocorreu essa integração do núcleo de educação à distância com os professores, com a necessidade que o presencial trouxe para vocês. Tá ótimo, Ender, uma grata satisfação responder essa sua questão. Então, é importante a gente dizer que os cursos da modalidade à distância do Mackenzie, eles efetivamente possuem o DNA de qualidade e de inovação da nossa instituição. Isso é um fato, né? E este fato, ele pode ser exemplificado, né? A gente pode contar por que é que isso acontece a partir do modelo de operação que a gente adotou. Né? Então, tem alguns aspectos, algumas opções que foram e que são feitas aqui na instituição que garantem para nós a qualidade Mackenzie também nos nossos cursos de educação à distância. Então, eu vou elencar alguns elementos nesse sentido. Em primeiro lugar, nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar. Então, no Mackenzie, nós temos o Centro de Educação à Distância, né, que eu tenho a oportunidade, a grata satisfação de coordenar neste momento, e nós realizamos, Ender, um trabalho integrado com a Pró-Reitoria de Graduação ou de Pós-Graduação, com as unidades acadêmicas que oferecem esses cursos, coordenadores de cursos, professores. Aqui no Centro de Educação à Distância, nós temos uma equipe de experts constituída de web designers e designers educacionais que trabalham em conjunto com os docentes que são professores do Mackenzie, né, na criação de cursos e disciplinas na modalidade à distância. Então, este trabalho, ele é realizado de uma maneira
muito integrada, é realizado de uma maneira muito conversada, muito discutida, muito cautelosa, né? Temos, eventualmente, alguns parceiros, né, que nos ajudam aí nessa empreitada, porque a gente não consegue fazer tudo sozinhos, mas a gente tem um modelo pedagógico que é interacionista, que privilegia a experiência do aluno, que tem aí como principal fruto do trabalho, que é feito não apenas com a ótica de uma instância da instituição, mas é um trabalho constituído por uma equipe multidisciplinar. Então, o nosso entendimento é que este elemento talvez seja o principal que garanta aí a nossa identidade de uma instituição aí de mais de 150 anos e que, como você colocou, desde 2016, que não é um período tão longo assim, está atuando na educação à distância. Perfeito. Professora Miriam, a gente tem uma série de instituições que nos acompanham, e até foi essa uma das intenções da gente elaborar esse Minuto EAD, em trazer especialistas para contribuir com esse momento mundial e principalmente nacional aqui que a gente vivencia, né? E que essas instituições não estavam nem um pouco preparadas com estrutura para oferta de cursos à distância, ou até mesmo para algo emergencial como ocorreu, né? Tiradas essas lições de 2020, né? O que você poderia trazer como pontos a serem observados agora por essas instituições, né? Porque elas, assim como vocês repensaram inclusive o EAD, essas instituições vão ter que passar a ter uma estrutura e a pensar diferente sua prática educacional também, né? Perfeito, Ender. Nossa, essa é uma questão muito especial, eu acho que é uma questão muito importante para quem trabalha com educação. Se a gente pensava que a tecnologia era uma coisa distante ou uma opção, talvez a partir de agora a gente veja isso de uma forma diferente. Já faz muitos anos que na educação a gente tem discutido questões relacionadas, por exemplo, ao ensino híbrido. Então, como você mesmo muito bem colocou, algumas instituições e alguns profissionais até realmente foram pegos de surpresa, no sentido de não se verem ou não se sentirem capacitados ou habilitados a tratar com questões de natureza tecnológica. Hoje, quase um ano depois, todos nós estamos um pouco diferentes. Mesmo quem atua ou quem já atuava no EAD, mas quem nunca atuou no EAD, professores, né, profissionais ou instituições de ensino, certamente já começam a ver este assunto de uma forma diferente. A gente pode tratar isso de uma maneira diferente daqui para frente. Todos nós aprendemos as inúmeras possibilidades que a tecnologia nos oferece em termos de educação. E não só de educação, né? Nós conversamos aí com os nossos familiares, nós fazemos consultas médicas à distância, a tecnologia e todos os recursos disponíveis para nós, eles estão aí, eles foram utilizados por quem queria e por quem não queria. Aprendemos demais durante este período. Uma das grandes lições que a gente leva é que não seremos mais pegos de surpresa, não precisamos ser mais pegos de surpresa com relação a isso. Não precisamos ter medo de tecnologia, nós tivemos a necessidade de lidar com ela. O EAD, eu costumo dizer, né, que o D da educação à distância é um D que já não nos atende há muito tempo, não é um D de distância, é um D de digital, não é? Nós trabalhamos com educação digital, trabalhamos com tecnologia, não trabalhamos com distância, a tecnologia nos une. Instituições, profissionais, hoje veem quanta coisa é possível ser feita além da interação presencial. Então, se a gente já falava em ensino híbrido, talvez em algumas instâncias timidamente, eu acredito que este encaminhamento de uma modalidade de educação híbrida, ele começa a se fazer presente quase que de uma maneira natural.
É claro que isso aconteceu não por opção necessária das instituições e dos profissionais, mas aconteceu e nos trouxe muitos aprendizados. Então, usando até uma expressão soft aí do dia a dia, acho que o convite é surfar neste aprendizado, né? É extrair as coisas positivas que esse período tão difícil nos trouxe. Né? Aprendemos muito, até no EAD, até quem trabalha, eu trabalhava especificamente no EAD, encontrou, e eu falo isso por nós aqui do Mackenzie, muitas oportunidades de aprendizado e nos engajamos nela. Efetivamente aproveitamos essas oportunidades. E no ensino presencial, eu penso que muito aprendizado ocorreu também. Né? Esse aprendizado de que não é tão fácil assim, de que precisa ter um ambiente rico, que precisa ter um planejamento e prévio, uma intencionalidade pedagógica, e por aí vai. Professora Miriam, certamente você tem inúmeras outras contribuições sobre esse assunto e sobre outros, né? Mas a ideia é que a gente faça esse bate-papo mais rápido e antes da gente passar para o encerramento, eu gostaria de convidá-la para um desafio, que é você trazer em 1 minuto as principais lições que 2020 deixou e a expectativa a partir de agora. Vamos lá, Ender. Adoro desafios. 2020 foi muito desafiador para todos nós. Nós fomos pegos de surpresa na educação, em outras áreas da sociedade. Tivemos muito aprendizado, seja no ensino presencial, seja na modalidade à distância. Apesar de todos os desafios, temos aí o privilégio de termos tido a oportunidade de aprender muita coisa. Acho que o nosso desafio agora é colocar em prática aquilo que aprendemos. Nós não seremos pegos de surpresa novamente no que se refere às possibilidades que temos de trabalhar à distância, de trabalhar com qualidade na educação. Penso que nos encaminhamos aí cada vez mais para a utilização cada vez mais forte de tecnologias, né? Nós experienciamos isso muito fortemente em 2020 e vamos continuar fazendo isso em 2021. Então, apesar de todos os desafios que a pandemia nos trouxe, muitas oportunidades e muito aprendizado surgiu. Então, a perspectiva aí é muito otimista no que se refere à educação à distância. Nós sabemos claramente que tivemos um aumento na procura por esses cursos. Então, se para nós que trabalhamos nesse segmento já tínhamos isso muito claro, os números traduzem esta questão de uma maneira ainda mais efetiva. Então, a despeito de todos os desafios em termos econômicos e sociais que nós temos, para a educação à distância, nós temos aí também muitas oportunidades e um caminho bastante promissor da maneira que eu posso ver. Muito obrigado, professora Miriam, por ter topado esse desafio, né, de trazer para a gente rapidamente as principais lições e as expectativas a partir de agora. Ender, muito obrigada pelo convite, agradeço a você, agradeço a Delínia, ainda estamos no início do ano, então desejo muito sucesso para vocês, um ano aí de grandes realizações, um grande prazer estar aqui e fico à disposição para voltar, para a gente continuar conversando sobre outras pautas. No próximo episódio, a gente vai trazer o professor Jonas Saraiva, que é coordenador da produção de materiais didáticos para educação à distância da Universidade La Salle. Ele vai estar aqui conosco e também vai debater um tema relacionado às lições que eles aprenderam em 2020 e as expectativas deles para este ano e para os próximos anos. Muito obrigado e até o próximo episódio.